Fala, Samurai, beleza? Agora nessa aula a gente vai aqui iniciar a modernização do nosso projeto, beleza? E por que que a gente vai modernizar, sendo que assim tá fácil, tá legal, até tá funcionando, não é verdade? A gente vai modernizar porque vai existir uma necessidade da gente quebrar esse nosso serviço aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, para vários arquivos, para que ele fique organizado. Se você perceber, ele já está aqui basicamente com 60 linhas e a gente está misturando as coisas aqui dentro da nossa aplicação. Na verdade, para ser bem sincero, nem está misturando tanto assim, porque a gente está falando só de customers, beleza? Mas depois quando você adiciona customers, você adiciona users, você adiciona vários outros domínios de informação aqui dentro, várias outras coisas, as coisas vão começando a se misturar, a manutenção vai ficando muito mais difícil, tá bom? Então, o que eu costumo fazer? Quando eu vou fazer uma coisa muito simples, por exemplo, dias atrás, para poder fazer a integração com o Discord, eu criei um robozinho que consultava se o aluno estava dentro da nossa base de alunos, né? Se o usuário que estava entrando estava dentro da nossa base de alunos. Esse tipo de serviço, ele tinha só uma rota e fazia uma consulta no banco de dados. Eu, sem dúvida nenhuma, fui lá e criei um arquivinho só index.js e subi o meu serviço, beleza? Mas quando você começar a construir um serviço de API que responde a vários recursos ou resources, como o próprio protocolo REST sugere, vai ficar impossível de se fazer a manutenção disso daqui. Beleza? Então, por isso, se faz muito necessário que a gente quebre essa aplicação em vários arquivos para que a gente possa melhorar a nossa organização. É igual quando a gente estava na escola, no ginásio, né? Eu cheguei lá no primeiro dia do ginásio e a professora falou assim, olha, agora nós vamos separar cada matéria vai ser, cada caderno vai ser uma matéria, por exemplo, né? Ou então cada repartição. Não faz sentido você tentar fazer ali o português, fazer a matemática no mesmo lugar ali do seu caderno, no mesmo caderno, na mesma matéria ali que a gente separa, porque senão você vai ficar confuso. Nesse sistema aqui é a mesma coisa. Não vale a pena fazer isso, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui criando uma primeira pastinha chamada SRC, que é a pasta onde contém aqui todos os nossos arquivos fonte, os arquivos aqui de desenvolvimento, ok? E aqui a gente vai criar 3 arquivos, o arquivo app.js, server.js e routes.js, ok? A gente vai começar criando aqui um novo arquivo chamado app.js, que esse arquivo aqui, basicamente, ele vai ser a nossa aplicação, ok? Quando eu digo aplicação, ele vai ser o arquivo responsável por iniciar, beleza? Todo o processo e arquitetar todo o processo, tanto de rotas, tanto do Express, ok? E a gente vai começar aqui importando o Express e você vai ver que vai ser basicamente isso daqui, beleza? Que a gente vai fazer, só que ele vai ficar dividido por partes, tornando a organização muito mais interessante. Então, várias partes aqui do que eu vou fazer não vai ser novidade para você, e sim a novidade vai ser a organização. Por isso é melhor você prestar atenção nessa parte, e não necessariamente nos comandos que a gente já fez. Ok? Então, vou colocar aqui, colocando express igual a require express, ok? Agora que a gente fez, a gente vai começar a organizar todos os nossos arquivos em função de classe, porque a própria classe, a própria arquitetura de uma classe já sugere uma melhor organização, que é mais interessante do que deixar tudo espalhado em funções dentro dos arquivos e a gente perder de novo essa situação de contexto, essa situação de recurso ou de domínio da informação. Por isso a gente vai iniciar aqui o processo criando uma classe chamada app, que vai ser a classe que vai representar esse arquivo aqui, e a gente vai começar aqui criando o construtor, ok? E aqui a gente vai ter uma variável, beleza? Que vai ser, ou melhor, uma propriedade que vai ser o server. Esse server vai ser exatamente esse server aqui, só que de novo ele vai ficar melhor alocado. Por isso a gente vai colocar aqui this.server igual express, beleza? E a gente vai deixar isso aqui, tá bom? É a mesma variável que a gente tinha aqui
quando a gente fazer aqui, só que agora a gente vai deixar ele bem mais organizado. Ainda, para deixar a nossa organização mais interessante, eu vou criar aqui um método chamado middleware. A gente já vai falar de middlewares logo mais para frente, quando a gente principalmente for fazer controle de acesso, controle de usuário, beleza? Por enquanto, contenha-se em entender que um middleware é uma camada que você adiciona entre o Express entre a sua aplicação. Beleza? Essa camada é uma camada que ela vai realizar uma interceptação e ela vai fazer uma lógica em função dessa interceptação, podendo aprovar que a requisição passe para a próxima etapa ou não, tá bom? Mas mais para frente a gente vai fazer isso. Fica tranquilo que eu vou explicar na hora correta para que as coisas não fiquem confusas na sua mente. Aqui a gente vai colocar this.server.use. Você vai colocar aqui express.json. Por que a gente colocou o useExpress.json? Porque esse é um middleware que vai permitir se trabalhar com JSON, que é o mesmo middleware que a gente utilizou aqui, que a gente até coloquei aqui para você e não expliquei, beleza? Então vai ser basicamente isso daqui. Ele é um middleware que ele permite que você responda e trabalhe com muito mais facilidade um JSON. Aqui ainda a gente vai colocar as rotas, ok? E a gente vai colocar aqui, para a gente poder trabalhar, o arquivo de rotas. Aqui a gente vai separar as rotas, então o próximo arquivo vai ser routes.js, beleza? Que esse arquivo ele vai ser especializado somente em agrupar as rotas do nosso aplicativo, direcionando para o controller específico, ok? Por que é interessante você separar as rotas dos controllers? Porque aqui, por exemplo, você tem uma série de rotas que você não consegue visualizar de uma forma mais direta. Aqui nos arquivos de rota você vai ter todas as rotas bem organizadas e cada rota mandando para o seu controller específico, ok? Eu já estou utilizando algumas palavras um pouquinho mais diferente do que você está acostumado, ok? Por isso é interessante você ir devagar entendendo os conceitos. Como a gente é mais do estilo prático, não tanto do estilo acadêmico, eu vou explicando à medida que a gente for utilizando, tá bom? Então, por hora, novamente, por favor, se contenha com esse tipo de explicação, que eu sei que é um pouco mais básica, mas logo daqui a pouco a gente vai se aprofundar, ok? E por isso, como a gente já criou nosso arquivo de rota, agora a gente precisa importar esse arquivo. Const routes igual require routes, ok? E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o this server.use routes. O routes também vai servir como se fosse o middleware, beleza? Então, arquiteturalmente falando, em termos de Express, as rotas são middlewares também, só que elas direcionam para os lugares corretos. Agora, como eu estou criando um construtor aqui, eu preciso chamar esse método, porque senão esses métodos eles nunca vão ser invocados. Então, a gente coloca o this aqui, middlewares e o this routes. Ok? E por fim, o que eu preciso fazer? Eu preciso instanciar essa classe app aqui, para que ela venha a funcionar. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer dessa forma aqui, ó, new app, ok? Só que o new app, ele vai instanciar, vai começar a usar, só que eu vou precisar de uma variável chamada server. Por que essa variável server é importante? Porque ela vai ser utilizada depois nas rotas e depois ela vai ser utilizada também num arquivo chamado server.js. Por isso, sempre dentro da arquitetura do Node, a gente precisa fazer assim, ó, module.exports igual a... Aqui eu posso colocar assim, ó, const app, beleza? E a gente vai colocar aqui o app. Dessa forma, todas as vezes que eu importar alguma coisa com require, tudo que eu colocar aqui no export vai ser retornado, por exemplo, nessa variável aqui que a gente adiciona o const. Eu estou usando o routes aqui como exemplo só para ficar um pouco mais ilustrativo, beleza? Mas ele não, obviamente, ele não exporta isso daqui pro routes. Lá pro routes eu também vou ter que ter um módulo export, beleza? Então, só para resumir, todas as vezes que eu fizer isso daqui, ó, const app igual required app,
essa variável app, ela vai estar aqui. Só que é interessante apenas exportar o server, porque o app em si, ele não é enfim, uma variável que é interessante para mim. A única variável que é interessante aqui é o server. Por isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ponto server. Então, todas as vezes que eu importar o app com const require, o que eu estou importando? Eu estou importando o server. Só que também, para não deixar em duas linhas, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui e vou tirar essa linha que acaba sobrando aqui, tudo bem? Então, dessa forma, a gente exporta esse módulo. Então, só para você entender, todos os módulos que a gente for trabalhar, que a gente for criar aqui, ele basicamente vai ter a parte de importação, que é a parte de require, das nossas bibliotecas. A gente também vai ter aqui a classe, que vai ser onde vai conter a nossa lógica, tudo que eu quero fazer. E aqui na parte de baixo, tudo que eu quero exportar, que eu quero deixar para alguém importar depois com require, tá bom? Então é isso. Agora o próximo ponto que a gente precisa trabalhar é no arquivo server.js. Então a gente vai aqui colocar server.js. Ok? E aqui vai ser um arquivo bem simples, que basicamente tudo que ele vai fazer é importar o app igual require app, ok? E aqui dá um app.listen na porta que a gente quer. Ok? Dessa forma, a gente consegue deixar aqui o aplicativo escutando na porta 3000. E por que a gente não colocou o aplicativo escutando aqui, por exemplo? Quando se eu exporto aqui o server, eu poderia muito bem colocar assim, ó. This listen 3000. Por que a gente não fez dessa forma aqui? Porque é interessante você separar a camada lógica da camada de servidor. Porque a hora que eu quiser testar essa classe aqui, app, utilizando de repente um teste automatizado ou alguma coisa que eu não precise levantar o server, mas sim só testar, eu tenho essa possibilidade. Então a gente separou por conta disso aqui, tá bom? Ainda agora falta a gente ajustar as rotas, ok? Porque as rotas ainda não estão ajustadas e por isso a gente vai começar aqui importando somente agora o sistema de rotas do Express, que é o router, ok? Então o router é o sistema de rotas que basicamente vai fazer a mesma coisa que a gente tem aqui, ok? Só que em vez da gente utilizar o server.get, a gente vai utilizar o routes.get, o .post ou ponto o que você achar interessante. Para isso a gente vai dar aqui então o require express. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável routes const que é igual a new router. Legal? Dessa forma aqui a gente tem agora a possibilidade de a gente ter as rotas aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu, por exemplo, vou colocar uma rota aqui, que é a rota hello, por exemplo, routes. Desculpa, antes vamos só deixar claro, e é legal a gente fazer, porque muitas vezes é um problema que acontece comigo que eu também esqueço de fazer, e daí as coisas não funcionam direito, que é exportar. Então, todas as vezes, daí eu tô passando uma dica, um macete que funciona bem para mim, pode ser que não funcione para você, porque você pode lembrar todas as vezes, que é, uma vez que você já criar o arquivo, fazer a importação das coisas que você precisa, criar sua constante de classe, já fazer a exportação dela. Module.exports é igual routes, beleza? E agora eu posso ficar tranquilo e colocar aqui as coisas que eu quero nesse miolo, nesse meio aqui. E aqui a gente vai colocar routes.get. Opa. Rec. Res. E aqui a gente vai dar um return res.json. E aqui a gente vai colocar message hello, beleza? Agora, já que a gente não está mais utilizando esse arquivo index, e pode deixar ele guardado, tá bom? Não tem problema nenhum deixar ele guardadinho, você só tira ele do seu projeto e deixa ele guardado em algum lugar, porque agora nosso ajuste vai funcionar em função disso aqui. Então a gente vai colocar, em vez da gente colocar aqui o index,
O que eu vou fazer? O ponto barra source, e a gente vai chamar então aqui basicamente o server.js. O server.js que vai agrupar, vai ser chamado pelo Nodemon. E a gente faz o yarn dev, beleza? Nesse momento aqui ele já iniciou. Eu vou chamar aqui simplesmente meu Google Chrome. Posso chamar com Insônia, enfim, do que você quiser, mas vou colocar aqui, ó, localhost 3000/hello. Deixa eu só ver aqui. A gente colocou ele na raiz principal. Ele colocou message hello. Também posso colocar aqui, ó, hello. Tá bom? E ele retornou a mensagem hello. Legal? Desse jeito aqui a gente já conseguiu deixar a nossa estrutura muito mais modernizada. Legal? Então eu sugiro você exportar esse arquivinho aqui index e deixar ele separado em qualquer outro lugar. Ok? Como eu tenho backup das outras coisas, eu vou simplesmente mover para o lixo e a gente já vai deixar a nossa aplicação totalmente preparada para começar a receber daqui a pouco os controllers. Esses controllers vão ser importantes porque a gente não vai mais fazer toda a lógica aqui nas rotas e as rotas só vão indicar qual é a classe correspondente, por exemplo, para essa rota aqui. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.